gente concluir esse capítulo 1 do curso de eletromagnetismo, que é a parte da revisão matemática, né? A gente vai hoje falar sobre rotacional, né? Uma outra operação importante da álgebra vetorial. Vou falar rapidamente sobre algumas identidades vetoriais. Em seguida, a gente vai generalizar os conceitos de divergente e rotacional com o teorema de Gauss, que é a generalização do divergente. E o de Stokes, que é a generalização da definição do rotacional. E, finalmente, a gente culmina esse capítulo com o teorema de Helmholtz. E aí tem uma implicação direta, né? Ele que garante que as equações de Maxwell, que é o objetivo final do curso de eletromagnetismo 1 e 2, são equações, digamos assim, completas para a descrição dos campos eletromagnéticos, né? Ok? De forma semelhante ao que foi feito no caso do divergente, o rotacional, como o nome está dizendo, dá uma informação sobre essa possível propriedade de um campo vetorial rodar no espaço, né? Formar linhas fechadas, talvez, certo? Algo mais ou menos nesse sentido, né? O campo de velocidade da água numa pia, vocês veem naturalmente que o campo de velocidade tem um rotacional, né? Está espiralando em direção à pia, né? Sentido. Então, veja bem. Então, para você realmente mensurar essa propriedade, o que você faz? Você vê se um campo em torno de um ponto tem circulação. Se a integral de linha fechada em torno de um caminho fechado existe em torno desse ponto e tenta fazer um processo limite. Calcula essa circulação e divide por um parâmetro, né? De forma que esse processo tenha um limite. Esse parâmetro seria, aí, no caso, a área dessa figura fechada. Então, o rotacional é uma tentativa de se definir, ou seja, se você tem aí um caminho fechado qualquer, digamos que isso é algo diferencial, né? Caminho C, só abrir aqui rapidamente minhas notas, esqueci aqui. Só aqui. Então, suponha que você tem um caminho C, né? Esse caminho limita uma área diferencial, uma área aberta, ΔS, e vamos definir aqui um sentido, né? Esse caminho subtende um sentido. Pense na regra da mão direita, né? O sentido do polegar diz de que forma ele está rodando nesse caminho. Então, esse sentido é definido pelo vetor unitário ortogonal a essa área. Lembre-se que essa área é muito pequena, certo? Uma área diferencial. Então, o vetor vai ser ortogonal em todos os pontos da área, praticamente, né? Aí. Então, se você tem um campo vetorial que permeia o espaço, alguma fonte, cargas elétricas em algum lugar, ou correntes elétricas em outro lugar, produzem campo, né? Ou elétrico ou magnético. Essas linhas em azul aí seriam as linhas do campo vetorial, vamos chamar esse campo de F, né? Então a gente quer saber se esse campo tem essa propriedade de fazer isso, né? Então o que a gente faz? A gente mede a circulação, calcula a circulação em torno dessa área, ao longo desse caminho que limita essa área, e divide pela área. No processo limite, se esse limite existir, isso é o que a gente chama de rotacional de F, no ponto considerado, né? Então, é um processo limite, como o divergente, rotacional de F, por definição, é o limite, na realidade, mais preciso, né? Observe que o rotacional de F, eu esqueci de falar, mas ele
Para esse sentido, eu teria que determinar uma área ortogonal ao vetor unitário. Para um outro sentido, por exemplo, ortogonal a esse, eu teria que desenhar uma área ortogonal a esse sentido, né? Então, aqui você teria uma outra definição. Então, para cada direção e sentido do espaço, você tem um valor desse parâmetro rotacional. Então, isso é um vetor, né? Então, a componente I do rotacional, por definição, qualquer que seja a direção I do espaço, vai ser a projeção, né, nessa direção especificamente, né? Vai ser a circulação de F no limite, né, que eu esqueci de botar aqui, peraí. É o limite desse processo, né? Processo limite de quando a área tende a zero. Circulação desse caminho. Vou botar um I aqui só para dizer que esse caminho delimita uma área ortogonal aí, certo? CI. F escalar dr, ou seja, circulação, né, integral de linha do campo F, no caminho fechado, sobre a área ΔS. Então, essa é a definição. Então, isso é um vetor, que eu estou definindo em termos de uma direção e sentido do espaço, né? Então, no sistema de coordenadas cartesianas, eu calcularia o rotacional nas três direções e comporia o meu vetor final. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é determinar, num sistema de coordenadas qualquer, qual é a expressão geral para o rotacional. Observem que a dimensão física do rotacional de um vetor é o quê, né? É a dimensão física de F, comprimento, sobre área. Ou seja, dimensão de F por unidade de comprimento. Vai ser um tipo de derivada também, né? Certo? Então, vamos considerar aí, mais ou menos, essa geometria. Vocês veem aí. Um sistema de coordenadas curvilíneas arbitrário vai determinar, mais uma vez, a componente do rotacional numa direção apenas. Porque as outras direções, você facilmente faz a permutação cíclica e obtém as expressões nessas direções, né? Então, vocês têm aí a determinação do rotacional na direção do vetor AU. Então, a gente faz aqui uma área cujos segmentos que definem seu perímetro são interseções de superfícies coordenadas, né? Então, por exemplo, né, no sistema UVW, né, isso aqui é um segmento V constante junto com o segmento U constante, porque ele está no plano U constante, porque é ortogonal a U, certo? E, ao mesmo tempo, eu estou aqui cortando com a superfície V constante, né? Então, a interseção dessas duas dá um segmento, C1. E assim por diante, né? Aqui você teria aqui em W constante, né? Essa curvatura depende se são coordenadas, junto com o constante, daí dá o segundo perímetro. E assim por diante. Então, o que ele vai fazer? Vai calcular essas integrais, ou seja, a integral de C1 ao longo de C1 mais ao longo de C2, mais ao longo de C3, mais ao longo de C4, isso me dá a circulação de F, e divide pela área. A área vai ter comprimento, a área vai ter um segmento de comprimento H2dV, que é esse comprimento aqui, vezes um outro que é H3dW. Então, você tem a área já obtida, certo? Mais uma vez, a gente vai ter que determinar as integrais nos segmentos do perímetro em função da integral nos segmentos centrais, certo? Então, vou aqui calcular, no sentido de crescimento de V, uma integral de linha nesse segmento intermediário aqui, certo? Vou chamar essa integral aí de IV. Da mesma forma, eu vou calcular uma integral de linha no sentido de aumento de W. Certo? Vou passar por cima aqui. Vou chamar essa integral de IW. Então, uma vez calculando essas duas integrais do campo vetorial, que tem
que existe no espaço. Então, eu posso comparar quem é a integral desse caminho aqui em relação a essa, quem é a integral do outro caminho em relação a essa, e assim por diante. E daí a gente faz referência sempre a uma integral no segmento central. Então, observe, né? Por exemplo, se o campo vetorial tem 3 componentes, FU, FV, FW, se vocês olharem, vamos olhar de cima agora os segmentos, né? Estou fazendo isso aqui, né? Segmento central, um segmento é esse, o outro é esse aqui. Tá? E aqui, se vocês olharem lá de cima, W, né? E aqui é V. Observe, eu vou calcular a integral no sentido de crescimento de V, que é essa aqui, e a integral no sentido de crescimento de W. Eu preciso calcular em relação a essas duas quem? Essa integral aqui, essa aqui que é no sentido oposto, tá? Essa que é no sentido oposto a essa, e essa que é no mesmo sentido. Certo? Então, lembrando, né? Essa eu chamei de IV, essa eu chamei de W. Tá? Só para ter consistência, essa aqui, se vocês olharem nos caminhos lá, né? Um é esse aqui, né? 2, 3 e 4. Então, essa aqui eu vou chamar de I1, no sentido de crescimento. Essa eu vou chamar de I2. Essa aqui, desculpa, I2 não, ao contrário. Para relacionar com essa, eu vou chamar essa aqui de 2. Para relacionar com essa aqui, eu vou chamar essa aqui de I3. E essa aqui de I4. Então, observe, né? Circulação de F seria, se vocês quisessem calcular, a integral no caminho fechado C de F dl simplesmente seria quem? Em termos dessas integrais que eu acabei de definir, seria I1 menos I2 menos I3 mais I4. Então, primeiro, vamos calcular I1 e I3 como função de W. Depois, I2 e I4 como função de V. Uma vez calculadas as integrais, a gente joga nessa expressão e tem a integral total. A área ΔS, como eu lhe disse agora há pouco, é dada por H2, H3, dV, dW. A coordenada, né? Digamos, a coordenada varia de metade do valor, certo? Então, você tem um ponto central. Então, essa variação de coordenada V, aliás, V, né? Esse vetor aqui, a V está meio estranho aqui, né? Deixa eu botar aqui. A V é um vetor que faz isso, né? Tá? Então, a coordenada V varia. Isso aqui não é comprimento, não. A variação de coordenada é dV sobre 2. Comprimento H2, dV sobre 2. Daqui para cá também. Aproximadamente isso, né? Fica mais fácil. Então, a coordenada varia de metade do incremento dV. Em cada caso aqui. E aqui também, certo? dW sobre 2, dW sobre 2. Tá? Então, mesma coisa, aproximação em série de Taylor. Olhem as funções I como funções, os parâmetros I como funções. Então, I1 é uma função em que a variável que está mudando aqui é a variável V. Variando de quanto? Daqui para cá, a variação de V é dV sobre 2. Daqui para cá é uma diminuição de dV sobre 2. Então, olhem isso como uma função
da variável V. Então, em 1 vai ser aproximadamente W, mais aquela primeira correção inteira, né? Em 1 igual a IW em primeira ordem. Isso aqui é aproximadamente, né? Mais derivada de W em relação a esse seu argumento, que é o argumento V, dV sobre 2, que é a variação do parâmetro, né? Mesma forma, né? Se você olhar para I3 é IW menos essa correção. Né? Finalmente aqui. I2 relaciona-se com IV, em que agora a variável W muda de dW sobre 2 daqui para cá. dW sobre 2. Finalmente, a integral I4, que vocês estão vendo aqui, ela é relacionada com IW por uma diminuição, um termo que é menos, né, devido à diminuição de dW sobre 2. Então aí estão as quatro integrais. A gente faz essa álgebra aqui. Em 1 menos I3 e 4 menos I2. Em 1 menos I3. Está aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui vai dar o quê, né? Corta. Em 1 menos I3 dá a soma, né? Vai dar DIW dV. Daí resta aqui, mais I4 menos I2. Esse menos esse. Cancela isso. Menos duas vezes. Então, temos aí a circulação em termos de derivadas parciais, né, das integrais. Então, a circulação é o quê? É esse termo mais esse. dW dV menos dV dW. Certo? Bom, agora resta saber quem são as integrais intermediárias. Ora, IV é a componente V do campo vetorial vezes o comprimento, né? Porque esse é diferencial. E FV vezes H2 dV. Isso aqui vai dar FW vezes H3 dW. Isso aqui vai dar FW vezes H3 dW mais dW. A variável W é independente, né? Pode sair dessa derivada. Então isso aqui fica... O dW saindo vai ficar dV dW dV de F dW de H3 FW. Da mesma forma, o dV sai da derivada, porque é a variável independente, fica de novo menos dV dW
DD. Está errado, né, pessoal? DDV, né? Menuzinho aqui. DDV, e aqui é DDW. H2, FV. Então, o que é rotacional, né? É na direção U, certo? Rotacional de F na direção U vai dar isso dividido pelo delta S, né? Que seria H2, H3, dVdW. Então, temos aí a expressão geral do rotacional na direção U. Observem que no processo limite, né, quem vai para zero são esses parâmetros aqui, tá? Que vão ser cancelados na divisão. Você tem aí o rotacional, a expressão geral para a componente U do rotacional. Um sobreproduto dos parâmetros H ortogonais nas direções ortogonais a U e derivada nas direções, né, em relação às coordenadas ortogonais a U. Então, com isso, nós temos expressão em qualquer sistema, em qualquer direção, né? Basta você saber esse termo para saber o resto. Porque se você trocar as posições, muda o sinal. Tá? Então, se a sequência for cíclica, né, V com W dá U, né? Dá positivo. W com U, aliás, W com V dá menos U. Que essa é a sequência cíclica. Primeiro a derivada, depois a componente. Então, primeiro V, depois W, então está na sequência cíclica. Dá mais U. Se trocar a posição, W com V, inverteu a posição, dá menos negativo. Certo? Então, daí eu tiro o rotacional nas outras direções. Rotacional de F na direção V, W com U. Certo? Positivo, U com W, negativo. Então, você vai pegar os parâmetros H ortogonais, H3 e H1. Isso é que eu fiz a permutação cíclica aqui, né? 2, 3, 3, 1. W com U. H1, FU. Menos. Aí troca a posição, U com W. H3, FW. Né? A direção W vai dar o quê, né? H3 vai H1, H1 vai H2. Então vai ficar H1, H2. DDU, H2, FU. Aliás, H2, FV, menos DDV, H1, FU. Então lembre-se, né? Para saber a expressão geral do rotacional, basta saber esse termo aqui. Né, com a sua razão embaixo. E como eu falei, né, é divisão, é campo, unidade de comprimento. Né? Dimensão de H cancela aqui, né? E H2dV é comprimento, certo? Campo por unidade de comprimento, que é H2dV. A dimensão de H é cancelada, qualquer que seja ela, certo? Então, o rotacional é essa derivada cruzada, né? Vocês estão vendo aí. Você deriva uma componente em relação a outra variável. Você nunca deriva a componente em relação ao seu próprio índice, né? DDU de FU, não existe esse tipo, só tem derivada cruzada. Se vocês olharem isso para coordenadas cartesianas, vocês vão ter a expressão mais simples possível do rotacional, porque os H's são todos unitários. Né? Fica fácil, né? Basta olhar. Né? Y, né? E Z com Y, da direção X. E os H's são unitários. Então fica a expressão mais simples. Só é olhar para essa expressão rotacional de F vetor. Vai ser AX
YZ, DFZ, DX, desculpa, DFZ, DY, troca DFY, DZ. ZX, XZ. Certo? Então, basta saber esse termo. O resto eu vou determinando. Eu sei que são 2 termos de cada componente. XY, né? Então, Y aqui e X de baixo. Que essa operação vem primeiro, né? X, Y. E aí você tem rotacional de F em cartesianas e outras expressões seriam obtidas para cilíndricas, basta usar os parâmetros H. Né? Vocês trabalhem nos exercícios para calcular esses outros componentes que estão aí nas notas. Mas o que é importante aqui observar é o quê? Né? Se vocês observarem bem isso aqui, isso tem o caráter do produto vetorial. O único sistema que dá para identificar isso bem é o sistema de coordenadas cartesianas, em que os vetores de base não são variáveis. Então, se vocês olharem para essa expressão, vão perceber que isso nada mais é do que o produto vetorial de quem? Do operador que sempre aparece nessa expressão, né? Basta você observar o produto vetorial do vetor naba com o vetor F, né? Uma vez que os vetores de base são constantes, é fácil observar que esse produto vetorial dá, de fato, o rotacional de F. Tá? Por exemplo, né, eu posso derivar só as componentes, eu não preciso derivar vetor. Certo? Então, esse produto vetorial aqui dá 0. Vou calcular a componente X só. Certo? YZ, né? DFZ, DY e a Y com a Z dá X. Então dá a primeira componente. E troca a posição. DFY, DZ, a Z com a Y dá menos a X. Que dá a primeira componente. Que é essa aqui. Tá? Ou seja, a rotação de F de fato é, em cartesianas, fácil verificar que o rotacional de F dá. Pode ser escrito dessa forma aqui. Fácil observar em cartesiano. Não é tão fácil observar em outros sistemas. Tá? Porque nos outros sistemas você teria que derivar os vetores. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como fazer isso. Tá? Mas só para vocês tomarem cuidado com esses detalhes. Mas isso é válido, a gente está mostrando no sistema XYZ como esses vetores são arbitrários, isso vale em qualquer sistema. Se eu mostrar no sistema, ele vai ser válido em qualquer um. Certo? Então, isso é válido em qualquer sistema de coordenadas. Então, sempre que você quiser calcular o rotacional, faça o produto naba vetorial do vetor. Você tem o rotacional. Muito bem. Vocês podem olhar as expressões em outros sistemas. Tem aqui. Aparecem, por exemplo, em cilíndrica, né? Dá para ver bem aí, né? Então, aparecem os parâmetros. Há cancelamentos de parâmetros H. O produto dos parâmetros H, no máximo, dá R, né? Que é 1R1. Ou vai dar 1 ou vai dar R. Então, às vezes você tem um termo 1 embaixo, às vezes você tem R embaixo. Tá?
E o parâmetro H, em alguns casos, está aqui dentro. Né? Não pode sair do derivado, porque é derivado em relação a R, nesse caso aqui. Tá? E aqui em esférica. Né? O produto dos parâmetros H em esféricas seria H1 é 1, H2 é R e H3 é R seno θ. No máximo, o produto dá R2 seno θ. Tá? Então, mas por que aparece R embaixo? Né? Aparece porque há cancelamento do R de cima. Então, você aparece só com R embaixo. Então, observe que não é tão evidente que o rotacional de F dá nabla vetorial F em outros sistemas. Aparecem esses fatores de escala, como eu falei, e fica mais difícil de perceber. Tá? Existe uma segunda definição do rotacional, que ela vai ser eu vou só comentar a respeito, mas que ela tem uma relação dual com a definição divergente. Né? Observe que o rotacional tem um significado claro de se perceber. Né? Ele mede a circulação do campo vetorial em torno do ponto. Então, se o campo tem essa propriedade de talvez circular em torno do ponto, então você tem essa propriedade rotacional. Né? Com essa definição fica claro de perceber que é essa propriedade que está medindo, né? Propriedade de rotação do campo. Mas existe uma segunda definição que não dá para perceber o significado físico dela, como essa, mas que ela tem uma relação muito parecida com a definição de divergente. Então, eu vou só comentar a respeito dela, que vai se deparar com ela em algumas situações. Então, lembre-se, o divergente de um vetor, né, só lembrando a definição, foi definido, você calcula o fluxo para fora de uma superfície que delimita uma região diferencial e divide pelo volume no limite que esse volume vai para zero. Então, isso aqui foi o quê? Né? Limite, quando ΔV tendia a zero, do fluxo de F para fora da região da superfície, através da superfície que delimita o volume. Vou botar assim, para guardar a dualidade nas devidas proporções. Tá? Então, essa é a definição, ou seja, medição de fluxo. Esse é o significado divergente. Se existe geração de linha no ponto do espaço, ou sumidouro de linha no ponto do espaço, isso é a definição do divergente. Então, essa geometria do cálculo, né? Volume fechado, ponto considerado está aqui no meio, mais ou menos, você está determinando se existe fluxo líquido para fora ou para fora dessa superfície que a gente chama de sigma. O vetorial passa por esse ponto. Essa foi a definição. A definição que também dá o mesmo resultado que a gente obteve aqui, essas expressões gerais, dá o mesmo resultado, rotacional de F. Se vocês olharem a semelhança. Deixa eu, na verdade, colocar em termos do operador nabla. Deixa eu apagar isso aqui. E aqui, certo? Então, observe, né? Isso aqui é o quê? Nabla escalar F. E aqui seria a nabla vetorial F. Essa é a relação dual. A mudança é daqui para cá. Certo? Então, a mesma expressão, só mudando essa operação. Isso se torna limite de quem? ds. O quê? Oi? ΔS. Onde aqui? Não estou entendendo. De ΔV tem na zero mesmo. Tá certo. Por isso que eu estou falando, essa é uma nova definição, não é a anterior. A anterior é ΔS, né? Circulação. Aqui é uma outra definição do rotacional, que é parecida com essa.
Então também é ΔV tendendo a zero. Né? Então vai ser, só é mudar a operação de ponto para cruz, certo? Sobre ΔV. Observe a dualidade dessas relações. Né? E isso é verdadeiro. Está demonstrado aí nas notas de aula. Se você calcular a integral de superfície desse vetor, isso não é fluxo, isso é a integral de ds vetorial f. Dividir pelo volume no processo limite, você obtém uma rotacional de f. Então, por que ela tem importância? Porque ela mostra uma relação de dualidade, né, entre divergente e rotacional. E o significado físico disso é aquilo que eu falei, medição de circulação em torno do ponto. Ok? Muito bem, vamos... como nós temos agora 3 operações diferenciais importantes, né? Gradiente, divergente e rotacional, existem aí algumas identidades vetoriais que a gente usa de vez em quando. Vou mostrar algumas delas aqui. E a gente vai fazer uns exemplos. Por exemplo, né, uma mais simples possível é você tem o gradiente de uma função escalar. Às vezes você quer saber o gradiente do produto de funções. Né? Certo? Isso aqui é a regra da cadeia simples, isso aqui é derivada, né? Regra da cadeia. G gradiente de F mais F gradiente de G. Não é difícil mostrar isso, é fácil. Né? Se você superpor, né, cada componente do nabla é uma derivada, né, então, se você decompõe em componentes, cada componente obedece à regra da cadeia convencional que vocês já estão acostumados. Então, esse seria o resultado da regra da cadeia para o gradiente. Mas aí aparecem outras situações, certo? Por exemplo, divergente de uma função vezes um vetor, né? Ou, por exemplo, rotacional de uma função vezes um vetor. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz a regra da cadeia para esses casos aqui? Nós vemos aqui que divergente de A vai aparecer na expansão dessa derivada. Rotacional de A deve aparecer na expressão. Mas e F? O que vai aparecer aqui? Em relação a F. Que operação vai aparecer? Né? Nos dois casos. Então vamos fazer. Né? Fazer o divergente, por exemplo. Vamos escrever o nabla como sendo a sua expressão geral. Vamos escrever assim de forma de um somatório. O que é o nabla? Né? É componente I do nabla, é a derivada relativamente ao comprimento diferencial na iésima direção. Né? Na direção é H1DU, né? A direção 2 é H2DV. Mas é o comprimento dessa direção que aparece. E vamos ver A, vou colocar assim, para não confundir, soma de J. Se tem produto de 3 termos com 3 termos, tem que botar índice diferente para não pensar que é o mesmo índice. Então, a J. Para simplificar, vamos tirar esse símbolo de somatório. Só para não ficar escrevendo sempre todo, isso aqui a gente vai representar só por isso aqui. E aqui também. Quer dizer o quê? Quando eu olhar para isso, eu sei que é a soma de I igual a 3. E aqui também, certo? Então vamos fazer o primeiro caso, que é o divergente de FA. Você tem o quê, né? A soma que vai ser AI nabla I. Vou chamar nabla I, para não ficar esse DDLI, isso aqui. Vamos chamar de nabla I, certo? É a derivada em relação ao componente I. Né? Ou a componente I do nabla também. Né? Produto escalar com quem? Soma de J igual a 3. De a J
AJ. Vou pegar esse ponto, botar para cá, uma vez que isso aqui é escalar, né? É o produto escalar de AI com o resto que acontecer aqui. Isso aqui vai dar AI escalar. E aqui você tem a derivada convencional. Derivada de produto de duas coisas aqui, certo? Isso aqui dá uma regra da cadeia convencional. Derivada desse vetorzinho, vezes esse, mais isso, vezes a derivada desse escalar aqui. Então vai ficar AJ. Desculpa. A derivada de AJ, né? Mais a J isso aqui é a operação ponto, tá? Mais a J derivada da componente J de A. Certo? Está faltando uma coisa aqui, né, pessoal? Eu esqueci. Cadê o F, né? Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. Está faltando. Vou ter que apagar. Está estranho esse negócio. Está faltando o F, né? Não é só A, não, né? É divergente de A, não é isso que ele está calculando. Eu não vou nem apagar, vou escrever aqui embaixo de novo. Tá? Você tem. Você tem AI, NABLA-I, produto escalar com F, né? Esqueci do F. F, AJ, AJ. Eu vou manter esses dois juntos e separar, né? Então, você tem, bota esse ponto para cá, como eu falei antes, vai ser AI, produto escalar, derivada desse produto. Isso aqui é um termo, esse aqui é outro. Esse aqui é um termo, esse é outro. Vou botar assim, aí de F, um termo, e o outro termo é AJ, AJ. E aí você faz a regra da cadeia, né? Convencional. Olha isso como um vetor qualquer, é derivada de um vetor. Não importa o que vai dar. Isso aqui vai dar produto escalar de AI com esse com a derivada do outro, vou fazer assim, F NABLA-I disso aqui, mais isso aqui tudinho, é a regra da cadeia, NABLA-I de F. Essa seria a forma de calcular. E aí eu passo esse ponto para cá. Eu venho com isso aqui, eu passo por cima do F, porque isso aqui é um escalar, isso pode ser para lá. Isso aqui vai dar F, aí, NABLA-I, produto escalar com AJ, mais, fazer assim, AJ, passo tudinho para lá, certo? O AI ponto, passo direto por cima, escalar, aí, NABLA-I de cada F. E aí você dá para identificar o que cada termo desse é, né? Isso aqui é quem? Soma de I igual a 1 até 3, que dá quem? NABLA. Produto escalar, isso aqui é a soma de J igual a 1 até 3, que dá A.
Isso aqui é a soma de J igual a T3, que dá A. Isso aqui é a soma de I igual a T3, que dá nábula. De F, né? Então aí está a regra da cadeia. Divergente FA igual a... Está faltando uma coisa aqui, faltou F aqui, né? Um F aqui. F... Vou botar primeiro... Primeiro e segundo termo, vai ficar A divergente, A escalar gradiente de F. Então, essa operação que vai atuar sobre F é o gradiente de F, mais F vezes o divergente de A. Certo? Essa é a regra da cadeia para o divergente. Vamos repetir o mesmo procedimento rotacional, a gente vai usar as mesmas expressões aqui. Mesmo procedimento. Esse aqui está errado, né? Aqui não tem. Está errado. Então, se eu quiser fazer o rotacional, é nábula, vetorial, isso, certo? Seguindo os mesmos passos. Aqui está certo, né? Eu passei esse operador para cá, calculo isso tudinho, daí faço todo o vetorial com o resultado. E aí eu não posso violar a propriedade de anticomutatividade do produto vetorial. É isso que eu tenho que tomar cuidado aqui. Certo? Então, por enquanto, aqui está na mesma posição, né? Vetorial. Certo? Então, isso aqui está correto, certo? Não tem nada errado aqui, eu posso botar um nábula aqui. Tá? Só é pegar isso, substituir pelo ponto. Daí, o único problema é aqui, né? Aqui eu mudei a posição. Eu peguei esse vetor, passei para o lado de lá, certo? Então, aqui, se eu botar vezes aqui, eu tenho que botar um menos aqui na frente. Certo? Essa é a grande mudança. Aqui eu permutei a I com a J, certo? Mudei de posição, então mudo o sinal. Essa é a única modificação na identidade. Alguém está com dúvida aí, pessoal? Está com dúvida disso aí? Então aqui seria F rotacional de A menos A vetorial gradiente de F. Tá? Então, vou botar aqui embaixo. Rotacional de FA só faz mudar aqui. Basta vocês olharem, né? Na ordem, né? Eu vou mudar a posição de A em relação a F. A relação a nábula, então tem que mudar o sinal de fato. A vetorial nábula de F, que é o gradiente, mais posição correta, F rotacional de A. Dá para perceber, né, que A está depois do nábula. Se eu mudar a posição de A com nábula, que é o caso aqui, eu tenho que mudar o sinal. Não é difícil lembrar da relação. Se você soubesse aqui, você vai saber qual é a posição certa. Tá? Por que eu estou botando do lado esquerdo? Porque eu não quero que a nábula atue sobre A de novo. Se eu botar do lado direito, eu posso até botar, mas tem que ter certeza que a expressão é só sobre F. Tá? A gente sempre evita, né? Bota do lado esquerdo, já resolveu. Não bota depois. E assim por diante. Tem outras identidades vetoriais. Sugiro que vocês vejam elas e tentem... Deixa eu melhor mostrar aqui. Umas outras eu vou comentar aqui com vocês. Tem outras importantes, que são propriedades fundamentais de campos vetoriais.
Uma operação importante é a operação repetida, né? Aplicações repetidas do nabla sobre uma função, por exemplo, 2 vezes, como nessa expressão aí. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, isso aqui é uma aplicação repetida no nabla. Primeiro você faz a geração de um vetor, né? Pega um f, gera um vetor, que é o gradiente de f, e faz uma segunda operação sobre esse vetor, que é o divergente desse vetor. Então, isso é aplicado 2 vezes no nabla, de forma correta, né? Gerou vetor, daí faz, por exemplo, o divergente. Isso aqui chama-se o Laplaciano de uma função escalar. No capítulo, a gente vai ver que a solução de problemas de eletrostática pode ser formulada resolvendo-se o Laplaciano de uma função, que é a função potencial. Vai ter uma equação diferencial que expressa da forma Laplaciano da incógnita. Observe que eu tirei o nabla aqui, o vetor aqui, tá certo? Só para lembrar que isso aqui vai dar um escalar, na verdade. Laplaciano da função incógnita igual a uma outra função, né? Isso é uma equação diferencial. Derivadas parciais, né? Então a equação de Poisson, por exemplo, tem essa forma. A equação da onda tem essa forma aqui. Por exemplo, né? A equação de Helmholtz, que é um caso particular da equação da onda, tem essa forma aqui. Tem que resolver sempre essas equações. Né? Poisson, Helmholtz, Laplace. A gente vai lidar com essas equações nesse curso, né? No capítulo 3. Tá? Então, essa operação sucessiva é importante. Ora, para fazer essa operação sucessiva, primeiro calcula o gradiente da função, pega a expressão geral para o nabla, né? E aplica nabla novamente, calcula o divergente de expressões gerais. E nós obtemos, então, a expressão geral para o nabla 2, que eu deixo como exercício para vocês trabalharem. Certo? Essa expressão geral aí. Observe que é fácil identificar que isso é consequência das definições anteriores. Né? Vou mostrar, por exemplo, o divergente é H2H3 componente U do campo vetorial. Mas o campo vetorial é gradiente de F. E a componente U do gradiente nada mais é do que 1 sobre H1, né? dF du. Então, observe, né? Divergente vai ser H2, H3, componente U do vetor, que é o gradiente, e a componente U do vetor é o quê? 1 sobre H1, dF du. Então, seria aí a componente U do Laplaciano, né? Que vai dar um escalar. E assim por diante. Essa seria a expressão geral do Laplaciano do sistema de coordenadas curvilíneas. E observe que isso dá a expressão mais simples possível do sistema de coordenadas cartesianas, né? Soma das derivadas segundas parciais. E aí vocês veem as outras expressões, né? Vai lidar com isso eventualmente. Só para vocês... Então, isso é um tipo de aplicação sucessiva do nabla. Essa aqui é uma outra aplicação sucessiva do nabla, mas agora, ao invés de divergente, você tem o nabla rotacional do gradiente de uma função. Né? Observem que,
Se vocês fizerem, por exemplo, olhando para vetores, né? A, vetorial A, vezes uma função, isso aqui dá o quê? A vetorial dá zero, certo? Né? Vai dar zero. Ok? Mesma coisa, né? Nabla, vetorial nabla de uma função, né? Eu posso primeiro fazer esse produto vetorial e depois aplicar em F. Esses são operadores, mas eu posso fazer isso primeiro, nesse caso. Então, isso aqui seria nabla, vetorial nabla, aplicado a F. Não é muito óbvio em outros sistemas de coordenadas que isso aqui dá zero, certo? Mas em cartesianas é verdade que dá zero. É fácil perceber. Certo? Isso é pessoal novo. Então, em cartesiana eu posso perceber que nada vetorial não dá zero. Não é evidente que em outros sistemas dá zero. Tá? Não é evidente. Sabe por quê? Porque em outros sistemas tem que derivar os vetores. Você não sabe o que vai dar direito. Sabe? Mas em cartesianas é evidente que isso dá zero. Então, o que quer dizer isso? Né? Se você tem um vetor que é derivado do gradiente de uma função escalar, existem vetores que têm essa propriedade, esses são campos irrotacionais. Então, essa é a primeira propriedade fundamental da nossa álgebra vetorial. Então, essa identidade é verdadeira, qualquer que seja F. Se você conseguir demonstrar que um campo vetorial é obtido do gradiente de uma função escalar, esse campo é irrotacional, ou seja, ele não faz isso. Ele não se fecha no espaço. Mesmo que você não conheça o valor do campo, se você souber essa propriedade, você sabe que isso é um campo que tem essa natureza, que ele não roda no espaço. É exatamente o que a gente mostra no capítulo de eletrostática, que o campo elétrico é o gradiente de uma função escalar. O campo elétrico estático. Ele nunca vai se fechar no espaço. Tá? Outra identidade importante é essa aqui, né? Que dá outra propriedade fundamental de campos vetoriais. Se você pegar um campo vetorial e calcular seu rotacional, esse campo vai ter divergência nula. É fácil ver também, né? Se vocês olharem em termos de vetores, né? A escalar, A vetorial F. Ora, se vocês fizessem isso, A vetorial F é ortogonal a A, é produto escalar dá zero. Então é fácil perceber que dá certo. É fácil verificar em cartesianas também que vai dar zero. Menos óbvio em outros sistemas. Então essa é a segunda propriedade fundamental de campos vetoriais. Campos vetoriais obtidos do rotacional de um vetor. Então, se você mostrar que um vetor qualquer é calculado, ele pode ser expresso dessa forma, ele tem essa propriedade, ele tem divergência zero. Qualquer que seja F. Tá? Então, isso é uma segunda propriedade importante. Se você demonstrar que um vetor é obtido do rotacional de outro, você sabe que esse vetor tem sempre divergência nula. Ele nunca vai começar ou terminar no espaço, em um ponto de espaço. Ele nunca tem um início. Ou seja, isso aqui, esse campo não tem essa propriedade de surgir num ponto de espaço. Tá? Tem campos que são assim, ele nunca sai de um ponto de espaço. Ele sempre tem que fazer isso aqui, ó. Tem que se fechar. Nem início, nem fim. Então, a única possibilidade é que ele se feche. Quem é que faz essa propriedade? O campo magnetostático. O campo magnetostático, mais precisamente, o vetor densidade de fluxo magnético, que ele vai definir. Em qualquer caso, né, ele sempre se fecha. Mesmo sendo um campo dinâmico, ele se fecha no espaço. Ele tem essa propriedade, ele tem divergência, né,
Zero, porque ele vai demonstrar que ele é obtido do rotacional de outro vetor. Se tem mais alguma coisa aqui. Bom, mais ou menos, tem algumas outras identidades que vocês, algumas delas vocês já conhecem, né? Produto misto, né? Produto triplo. Outras regras da cadeia muito mais complexas de se demonstrar, não estou demonstrando porque é muito complicado essas demonstrações, certo? Isso aqui é muito usado isso vai ser usado um pouquinho lá no capítulo 5 e usado muito no curso de Eletromag 2, essa identidade. Então você começa a manipular as equações de Maxwell como um todo. A gente vai lidar com esse tipo de equação, mas não vamos nos preocupar agora com isso. Tá? Antes de eu ir para a parte final do capítulo, vamos fazer alguns exemplos aqui e mostrar para você como é que a gente faz derivada, né, com a regra da cadeia. Alguns exemplos aqui, tá? Vamos calcular, por exemplo, vamos ver como é que faz direitinho, tá? Considere um campo vetorial que é dado em cilíndricas R a R. Tá? Vamos calcular aí divergente rotacional desse vetor. Certo? Eu não vou usar nenhuma identidade, vou só usar a regra da cadeia normal aqui, certo? É a regra da cadeia, né? R divergente de AR, que é aquela identidade lá, né? R divergente de AR mais AR escalar gradiente de R, né? Pessoal, o que é um gradiente de R? Vocês saberem dizer? Bom, se eu quisesse calcular, eu pego o nabla, né? Expresso em cilíndricas. Expressão geral. E aplico sobre a função R, né? dr dφ dá 0, dr dz dá 0, dr dr dá 1. Então, o gradiente de R dá o vetor ortogonal à superfície cilíndrica, né? Que era o que a gente esperava, no sentido de crescimento da função R. Então, esse segundo produto escalar dá 1. Então, divergente R a R vai dar R divergente de AR mais 1. Vamos escalar, né? Que é o divergente de um vetor, certo? Vamos calcular agora o divergente de AR. Vamos calcular sem usar expressão nenhuma. Vamos calcular formalmente. Ou seja, o monitor resolveu alguns exercícios derivados aqui na última aula. Tá? A gente vai usar esses resultados para calcular o divergente. Uma forma de fazer isso é usar a expressão divergente, a expressão geral. Tá? Outra forma é usar a expressão para o nabla e calcular diretamente. Vamos fazer assim para adquirir alguma familiaridade com essa álgebra. Olha, quem é nabla? AR, DDR, mais a φ sobre R, DDφ, mais a Z. Formalmente, né? Produto escalar com a R. Então você tem o primeiro termo, a R escalar
Essa é a forma correta de fazer, né? Derivada desse vetor em relação a R. Por que eu não estou já dizendo que dá zero? Porque essa é a forma correta de calcular. Você vai derivando e vê o resultado. Porque derivada de vetor muda a direção de vetor, em alguns casos, né? Então tem que tomar cuidado para não assumir que está tudo certo, né? Mas a φ sobre R, produto escalar com DAR de φ mais AZ, produto escalar. Isso é que eu estou passando as operações para lá depois do ponto, né? DAR dz. Tá? Pessoal, aqui é a derivada de AR em relação à variável R. Dá quanto? A R depende de R em cilíndricas. O vetor AR depende de R em cilíndricas. Não depende. Então dá zero. A R depende de Z em cilíndricas. Se você transladar ponto de espaço, a R muda? Não. Dá zero. A R depende de φ? Depende. Então vamos calcular essa derivada. O monitor já calculou, mas a gente vai calcular agora de outra forma. Ele deve ser calculado, talvez, não sei se ele fez algebricamente. Tá? Mas vamos calcular a derivada geometricamente. Certo? Vamos olhar para os dois vetores de base aí. Se eu conseguisse fazer as sequências certas, né? Se eu consigo fazer aqui a sequência. Vou tentar de novo. Deixa eu fazer ela aqui, daí eu boto ela no lugar, mais ou menos. Vou botar aqui separado, porque é melhor. Então você tem aí uma circunferência unitária, né? E nessa circunferência você tem os vetores AR, no ponto de espaço que subtende aqui. Aqui é a direção X. Então, esse ângulo aqui é φ. E o vetor φ é um vetor que nesse ponto faz isso. Eu estou olhando de cima, né, no plano XY. Então a φ está aqui. Então eu pego o φ, vario de uma pequena quantidade e produzo os novos vetores. Então, para um valor de φ, a está aqui. Para um novo valor de φ, de um pequeno deslocamento de dφ, eu venho bater aqui, certo? Mesma coisa com a φ. Eu exagerei aqui um pouquinho, certo? Mas suponha que isso aqui é a mesma coisa, né? Esse incremento aqui é dφ radianos, certo? Então a pergunta é, quem é esse novo vetor menos esse anterior? Isso é a variação DAR. A variação DAR é esse vetorzinho aqui. Esse vetorzinho é o DAR, a diferença entre vetores em pontos ligeiramente deslocados, né, de dφ. Então você tem um DAR, que é o quê? Tangente à circunferência. Essa circunferência tem módulo que o raio dela é o módulo vetor unitário, que dá 1. Esse comprimento é 1 dφ. Então, DAR é um vetor dado por 1 dφ vezes esse vetor tangente a essa circunferência, que é quem? A φ. Aí está a derivada. DAR dφ dá um vetor ortogonal a R, que é o vetor Aφ. Né? Mesma coisa. DAφ dφ
esse vetor é no ponto φ, agora o novo vetor vai ser aqui deslocado. Então, d a φ de φ é esse vetor daqui, ó. Aliás, d a φ é esse vetor aqui. É o novo vetor menos o anterior, é a d a φ, diferença entre os afis. O d a φ quer dizer diferença. Tá? O vetor diferença, que é na direção em sentido de menos AR. Comprimento é 1 dφ, sentido de menos AR. Então, d a φ dφ é menos AR. Então, derivada de vetor tem o significado de quê? Diferença de vetor entre valores sucessivos de seu argumento, dividido por essa diferença do argumento. Por isso que derivada de vetor pode gerar vetores que não estão na mesma direção, em sentido do vetor original, né, que é o que aconteceu aqui. dr de φ é um vetor ortogonal, é o próprio Aφ, o segundo vetor de base, e d a φ de φ é o primeiro vetor de base, é o mesmo sinal. Tá? Então, essa derivada, a gente sabendo ela, a gente pode calcular essas coisas facilmente. dr de φ vai dar a φ. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, né, pessoal? Ou não? Não, está certo, acho que está certo. Muito bem, então o divergente de AR vai dar a φ escalar φ dá 1 sobre R. Vai dar o quê? 1 sobre R. Né? Então, isso aqui dá 1 sobre R. Com R dá 1, mais 1 dá 2. É o divergente desse vetor. Né? Vai dar 2. Se eu quisesse calcular rotacional, só você olhar para cá. Certo? Então, a regra da cadeia, né? Primeiro termo seria... Cadê? Onde é que está? Se eu quisesse calcular o rotacional desse vetor, eu teria aí, né, menos, né, estão lembrados, né, menos AR vetorial gradiente, né, mais R rotacional de AR. Certo? Olha, o gradiente de R dá AR. AR vetorial R dá 0. Então aqui daria 0. Segundo termo. Né? E rotacional de AR, vamos ver aqui como é que dá. Certo? Rotacional de AR. Daria a mesma coisa, AR vetorial, vetorial, vetorial. E aqui eu teria esses termos no Aφ vetorial Aφ, que dá quanto? 0, né? Todo vetorial Aφ com ele mesmo dá 0. Então, rotacional de R a R dá 0. O divergente dá 2. Faz sentido esse resultado? Essa é uma pergunta importante, né? Olhem para esse vetor, certo? O vetor R a R, né? Ele é um vetor que faz isso a partir da origem, olhando de cima, né, em cilíndrica. Ele faz isso aqui, ó. E vai aumentando, né? Cada vez maior, mesmo que você se afaste da origem. Mas ele tem esse jeitão aqui, ele diverge aí de algum lugar, certo? Ele tem divergência. Mas ele não se fecha, certo? Ele é rotacional. Né? Faz algum sentido. Certo? Bem, vamos continuar. A gente agora vai fechar esse capítulo 1 com 3 teoremas importantes. Teorema de Gauss. Não confundir com a lei de Gauss, que a gente vai falar no capítulo 2. Teorema de Stokes.
que é o teorema de Helmholtz. Isso aqui, o teorema de Gauss, é a generalização da definição de divergente de um vetor. Divergente, como eu falei, a gente falou, é uma operação diferencial, né? Num ponto do espaço, calcula o divergente do vetor naquele ponto. Você tem as derivadas das componentes. Stokes é a mesma coisa, você tem a generalização do rotacional. Quer dizer o quê, né? Divergente, você generaliza para um volume macroscópico, é o que tem em Gauss. Rotacional generaliza por uma área aberta macroscópica, você tem o teorema de Stokes. Né? E o teorema de Helmholtz garante que, dado o divergente rotacional de vetor, você só tem um vetor que satisfaz essas propriedades mediante certas condições que a gente vai enunciar com mais detalhe daqui a pouco. Né? Então, vamos lembrar aqui a definição divergente, né? Você tem aí um volumezinho diferencial, vamos chamar agora de dV. Existe um campo vetorial que permeia o espaço. De conformidade aqui com as notas de aula, campo vetorial A. E se você mede o fluxo desse campo vetorial para fora desse volumezinho dV fechado, vamos chamar esse fluxo para fora de dφ. Então, como é que calcula o dφ? Integral de superfície, né? De A escalar ds para fora da superfície. Então, se você tem calcula o fluxo, né? Então, aquele processo limite, a definição do divergente do vetor, né? É limite, né? Vou fazer assim, né? De quando ΔV tende a zero, do fluxo para fora da superfície que limita ΔV, que é uma superfície fechada sigma, sobre ΔV. Se isso aqui, no processo limite, é dφ, isso vai ser uma derivada, né? Diferencial do fluxo, o fluxo diferencial pelo volume diferencial. Então, no limite, isso aqui vai dar dφ dV. Onde dφ é o fluxo diferencial que sai do volume dV. Isso quer dizer o quê? Que eu posso, sabendo o divergente no centro, digamos, do volume, eu posso calcular o fluxo que sai simplesmente multiplicando o volume diferencial pelo divergente do vetor. Então, isso é uma forma alternativa de determinar o fluxo que sai de um volume diferencial. O fluxo diferencial que sai é o quê? Volume diferencial divergente do vetor do volume. Que não deve variar muito no centro, né? O volume é diferencial. Então, essa é uma forma alternativa. Então, como é que generaliza esse conceito agora para um volume macroscópico, né? Então, no microscópico, o fluxo que sai do volume microscópico é dado por essa relação. Então, suponha que eu tenha agora um volume macroscópico. O que nós temos aqui? A geometria da gente. Um volume macroscópico V, limitado por uma superfície fechada sigma, e o elemento de área para fora do volume, na superfície sigma, é ds. Eu sei que a relação de divergente é válida em volumes diferenciais. Então, eu vou quebrar isso em pequenos volumezinhos diferenciais e somar todos os divergentes, todos os fluxos que saem desses volumes diferenciais. Está aqui mais ou menos uma situação bidimensional, mas isso é um volume tridimensional, mais precisamente, né? Algo assim, certo? Que quebra o nosso volume, né? Em paralelepípedos curvilíneos, digamos assim, diferenciais. E em cada um desses, a gente vai calcular o fluxo que sai, o microfluxo, e somar essas quantidades. Certo? Então, na iésima célula, digamos que você tem N células, essa aqui seja a iésima célula. Então, a pergunta é essa: o que é
Digamos que na iésima célula você tenha volume ΔV, chamar de ΔVI se você quiser. No centro dela, você tem o divergente de A na iésima célula. E o fluxo que sai dessa célula seja ΔΦ. Isso aqui é tão pequeno como você possa imaginar, isso aqui vai ser diferenciais, certo? Ora, então a pergunta é essa: o que é a soma de igual a 1 até n em todas as células de ΔΦI? Por essa definição anterior, por essa conexão aqui, eu sei que ΔΦ é ΔV no iésimo volume, divergente de A no iésimo volume. Isso aqui vai dar uma soma no iésimo volume, né? Isso aqui não é componente, é divergente de A no iésimo volume. Volume diferencial, iésimo volume diferencial. Ora, o lado direito é fácil de identificar, né? Isso é a integral, né? Quanto menor for esses diferenciais, isso aqui dá a integral do volume de divergente de A. Né? E a pergunta é: o que dá essa soma aqui? Certo? Então, o segundo membro da definição divergente deu a integral do volume divergente. Primeiro membro, vamos determinar o que dá. Observe, né? Pega uma célula dessa aqui e calcula o fluxo para fora dessa célula. Por exemplo, vai ter uma contribuição nessa parede, mais uma nessa de baixo, mais uma nessa, mais uma na da frente que vem para cá, mais uma na de trás que vai para lá, certo? 6 faces. Eu vou agora no vizinho, deixa eu tirar agora só para não... Então, vamos olhar essa parede que é em contato com uma parede de uma célula vizinha. Dessa célula aqui, você teve essa contribuição. Dessa célula, você tem uma contribuição. Está lá. Então, você tem o quê? Cancelamento dessas duas, né? Certo? Então, se vocês olharem para cá, se você for somando os fluxos, né? Pego essa célula, ela vai dar uma contribuição para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, e mais duas faces que não estão mostradas aí. E a vizinha vai dar isso, né? Isso, mais duas, né? Mas aqui tem o cancelamento, né? Então, se você estende esse processo para todas essas células aqui, você vai ter o quê? Só uma contribuição nessa superfície envoltória aqui, sabe? Nessa parede, né, envoltória, mais a parede da frente, mais a de trás, certo? Então, você vai ter isso aqui, mais isso, né? Porque tem cancelamentos internos aí. Certo? Então, a soma dos fluxos dessas células deu fluxo só na superfície que envolve todas elas. Se eu for estender esse processo, eu vou cancelando todas as paredes, todas as contribuições nas paredes internas e gera como resultado apenas o fluxo em superfícies que não são comuns a mais de uma célula, que são as superfícies externas. Né? Então, eu só tenho essas contribuições nessas paredes externas aqui. Como resultado, a soma dos fluxos vai me dar como resultado o fluxo na parede externa, que é a superfície macroscópica sigma. Vai dar a integral de A ds na superfície macroscópica sigma. Então, essa é a soma que a gente está procurando, a soma dos fluxos de todas as células, né? Vai dar simplesmente fluxo de ds escalar A é integral de divergente de A, né? dv.
Esse é o teorema de Gauss, ou seja, a generalização do conceito de divergência de um vetor. Essa relação agora válida numa região macroscópica, né? Na conexão direta entre divergência de vetor e fluxo de um vetor conforme a superfície. Isso, às vezes, permite facilitar alguns cálculos de integral, né? Se você quer calcular o fluxo de um vetor, talvez seja mais fácil calcular o divergente e integrar no volume, né? E vice-versa. Tá? Às vezes, uma dessas operações é mais fácil do que a outra. Usando o teorema de Gauss, você pode calcular, então, uma em função da outra. Né? Mas isso dá a interpretação direta do divergente. Né? Divergente é o quê? Fluxo. Para fora da região que limita o volume considerado. Né? Então, esse aqui seria o teorema de Gauss. Primeira relação integral que a gente obtém do divergente. Né? O segundo teorema que a gente quer falar agora é o teorema de Stokes, que também, por sua vez, é a generalização do conceito de rotacional. Essa foi a definição. A projeção do rotacional numa direção qualquer, se calcula a circulação do campo no caminho que limita a área ortogonal a n, naquele sentido da regra da mão direita, dividir pela área no limite. Né? Então, esse é o conceito. Né? Uma área diferencial. Definida a orientação da circulação aqui, eu defino a direção do vetor unitário, chamado de n. E calcular o rotacional nessa direção é calcular a circulação e dividir pela área no limite. Tá? Então, o que nós dizemos aqui? A projeção do rotacional de um vetor na direção n é, né? Por limite, e quando essa área tende a zero, da circulação, que é calcular a integral de A dl nesse caminho fechado, sobre ΔS. Ora, vamos chamar isso aqui da circulação, uma quantidade, né? Que é uma microcirculação, circulaçãozinha, porque a área é diferencial. Então, eu vou chamar de ΔI essa grandeza. Percebe que existe uma conexão muito importante entre N e esse caminho C. Né? C, ele roda no sentido que dá o sentido de N. E ele delimita uma área que é ortogonal a N. Tá? Então, no limite, é uma diferencial. Se você olhar isso como uma função, é a diferencial dessa função I em relação à unidade, à área diferencial A. Então, você pode dizer que N escalar rotacional de A, naquele processo limite, vai dar o quê? DI ds. E isso permite obter circulação dado rotacional. A circulação em torno da área aberta S, na orientação que define o vetor n, é dada por n ds, produto escalar com rotacional de A. Ora, então vamos olhar para cá, né? NDS, vamos chamar isso aqui do vetor ds. Né? A circulação é essa quantidade aqui que a gente chamou essa integral nesse caminho fechado, ortogonal ds. Então, a circulação em torno da área, né? No caminho fechado, que limita a área ortogonal ds, dada por isso aqui, né? NDS, esse vetor aqui. Escalar rotacional de A. Certo? Então, essa é a forma de calcular a circulação. Dado rotacional, no centro da área aberta, eu simplesmente faço por escalar em qualquer direção, de um ds em qualquer direção, por rotacional, e determino a circulação
no caminho que limita aquela área. Né? Então vamos agora generalizar esse conceito. Observem aí agora a geometria. Né? Observem aí essa calota, tá certo? É uma área aberta, limitada por um caminho C, certo? Né? Observem que a calota, né, a circulação é sempre, ou seja, cada microcirculação, por exemplo, aqui eu teria um vetor unitário que faria isso, né? Aqui ele faria talvez isso, certo? Mas sempre é nesse sentido aqui. Né? Se você juntar tudinho, você sempre tem uma área aberta e um caminho fechado que delimita essa área aberta, a borda, né, dessa calota aí, certo? Vocês podem fazer isso para áreas planas e generalizar e ir encurvando aos poucos, vocês vão ver que vai dar um resultado que não depende dessa área ser plana, ela pode ser uma área como essa que a gente está mostrando aí. Né? Então, por exemplo, se eu pegar, vamos fazer de forma mais simples aqui, uma área aberta qualquer e quebrar essa área em áreas diferenciais. Né? Eu quebro aqui em áreas diferenciais. Em cada área eu aplico a definição microscópica, né, que é essa aqui. Certo? Por exemplo, essa área aqui, né, se eu quiser calcular a circulação nesse caminhozinho fechado, o vetor que sai é um vetor, ou seja, eu estou com a circulação no vetor ortogonal ao plano, que sai do quadro. Né? Basta calcular o rotacional de A nesse ponto e multiplicar por essa área para escalar. Tá? Então, se eu somar, você tem N células, mesma coisa. Né? A iésima célula, você tem área ΔSI, o vetor. Rotacional de A no centro dessa célula, né? Vou botar aqui I, mas isso quer dizer na iésima célula. E a circulação calculada na iésima célula. Então, nós temos o quê? Né? Eu vou somar nas N células e vamos ver o resultado que dá. Então, soma. Delta SI, produto escalar com rotacional de A na iésima célula. No limite em que essas quantidades são diferenciais, isso vai dar o quê? Do lado de cá. Vai integrar a integral de superfície, né? De ds vetorial, escalar rotacional de A. Isso aqui não é fluxo, isso aqui é integral de superfície. Né? Superfície aqui, no caso, é uma superfície que não é necessariamente fechada, é aberta. Né? Não está fechada. Esse é o resultado do segundo membro, fácil de identificar. A pergunta é o que dá o primeiro membro, certo? Mesmo argumento anterior, né? Aqui, por exemplo, está uma célula. Vamos pegar a vizinha e calcular a circulação da vizinha. Ela vai dar essa contribuição aqui, mais essa, mais essa, mais essa. Né? Essas duas vão dar como contribuição apenas a circulação na envoltória, né? Nesse caminho externo. Porque eu cancelo a contribuição dessa trajetória comum aqui, desse segmento comum. E assim por diante. Se você for adicionando mais células, sempre a soma vai dar a soma no caminho externo que contém essas células, né? Que envolve essas células. Então ficou aqui, certo? Ficou aqui. Mais essa contribuição. E aí você vai estendendo, vai varrendo toda a área, então você vai cancelando todos os segmentos internos, só sobram os externos. Então observe que sobra esse segmento externo apenas. Né? É o único que você não tem cancelamento. Aqui dentro cancela, né? Todos os segmentos internos cancela as integrais. Certo? Você tem agora a circulação nesse sentido que define a forma de calcular a circulação. Né? Observe que no caso de superfície curva dá para fazer também. Observe que isso aqui está correto. Né? Isso aqui é a borda externa
e as somas internas cancelaram aqui dentro, certo? Então, você calcula nessa área aberta, que nesse caso ela não é plana, integral de rotacional de ADS, onde DS está sempre para cá, não está para dentro, certo? Então, você tem a circulação desse jeito aqui. Você teria aí, no caso, essa circulação aqui e a área para lá. Então, conclusão, a soma dessas integrais, dessas microcirculações, vai dar a integral no caminho externo, que a gente chama de C. Esse caminho externo da área aberta, S, temos uma relação macroscópica agora. Então, essa soma aqui dá circulação no caminho fechado que limita a superfície S, com sentido correto, certo? Vai dar integral do rotacional na área limitada pelo caminho. Esse é, essencialmente, o teorema de Stokes. Então, mais uma vez, se eu posso, às vezes, mais facilmente calcular uma dessas integrais para calcular outra. Às vezes eu preciso calcular uma integral dessa, talvez seja mais fácil fazer essa operação aqui primeiro, e vice-versa. Você tem exercícios aí no final do capítulo, alguns dos quais o monitor vai resolver, para mostrar essas propriedades. Muito bem. Bom, para a gente agora terminar essa parte de revisão matemática, eu vou falar agora sobre esse teorema importante, que é o teorema de Helmholtz. Vou pular essas identidades de Green que tem aí, certo? Você vai diretamente para o teorema de Helmholtz, a gente vai usar talvez a gente use alguma coisa aqui. Então, o teorema de Helmholtz diz o seguinte, dois campos vetoriais, um campo vetorial completamente especificado, você tem uma região. O problema é o seguinte, por exemplo, você tem uma distribuição de carga no espaço. E suponha que seu espaço físico seja essa distribuição de carga e uma superfície externa bem grande, que matematicamente pode dizer que ela está no infinito, digamos assim. Então, quer saber, em torno dessa distribuição de carga, qual é o campo? Certo? O teorema de Helmholtz garante que, se eu souber o campo gerado por essa distribuição de carga, ele vai ter divergente rotacional, propriedades conhecidas, digamos assim, que é essencialmente o que as equações de Maxwell especificam, divergente rotacional do campo. Certo? Então, o teorema de Helmholtz garante, se você souber totalmente o divergente do campo, o rotacional do campo, e uma propriedade do campo da fronteira da região, então você especifica completamente esse campo. Essa é a essência do teorema de Helmholtz. Ele garante, na realidade, que as equações de Maxwell estão completas, não falta nada para você especificar os campos que elas governam. Que as equações de Maxwell, como vocês vão ver depois, são equações para divergente rotacional do campo, os campos envolvidos. Então, essa é a essência, a importância para o eletromagnetismo desse teorema. Então é assim o problema. Dada uma região do espaço, vamos delimitar essa região para uma superfície fechada sigma. Então, como sempre, se eu tenho sigma, tem um elemento de área para fora, que é ds. O volume da região é V. E eu sei, em toda essa região, duas propriedades do campo vetorial. Eu sei que o campo vetorial tem divergência conhecida em todos os pontos. Quer dizer o quê? Eu sei em todos os pontos esse valor dessa função, que é o valor f, conhecido.
E sem a segunda propriedade, eu sei o rotacional desse vetor em todos os pontos da região, do volume B. Certo? Bom, com essas equações, na realidade, você observa que eu tenho equações diferenciais. Né? Minha incógnita é A. E as fontes, né, a excitação das equações, são essas funções escalar e vetorial. Eu tenho 4 equações diferenciais aqui, certo? 3 aqui, mais uma 4. É claro que eu preciso de alguma condição de contorno ou condição de fronteira para saber A completamente. Falta essa informação. Não sabendo a informação de como A está amarrado de alguma forma, eu sei a forma geral de A, mas não sei a forma absoluta de A. Certo? Qualquer equação diferencial é assim, né? Você pode achar a solução geral na equação diferencial. Se você não impuser condição inicial ou condição de contorno, você não sabe o valor absoluto da função. Você sabe a sua função qual é, seno de x. Né? Ou então A seno de x, tem uma constante A no meio, você não sabe quem é. Tá? Então falta determinar essa constante. Então falta uma informação. A informação que é necessária seria, por exemplo, a propriedade de A na fronteira. Essa propriedade, muitas vezes, em muitos problemas, é especificada como a componente normal de A na superfície sigma. Então, suponha que eu conheça o divergente de A, o rotacional de A e sua comportamento de uma componente, que é a componente normal de A, na fronteira da região. Então, eu tenho ds, também tenho n, que é a direção normal. Né? Então, eu sei a n, a componente normal de A, em todos os pontos da fronteira. Então, a teoria de Helmholtz garante que só tem uma função, só tem um vetor A que satisfaz essas 6 propriedades. Não mais do que um. Se tivesse mais do que um, seria um problema sério. Tá? Isso impediria que a gente tivesse certeza que a nossa solução obtida das equações de Maxwell seria a única solução. Então, a teoria de Helmholtz garante que A, se isso aqui for conhecido, A é único. Certo? Esse é o teorema de Helmholtz. Então, se vocês quiserem, né, só para gravar pelo resto da vida, né? Se vocês sabem divergente do vetor, o rotacional do vetor e a componente normal do vetor, só tem um vetor que satisfaz essa propriedade. Tá? Essa é a garantia. Né? Então, a demonstração disso é interessante porque a gente usa todas as propriedades que usou até agora de divergente e rotacional. É por isso que a gente vai mostrar essa demonstração. Né? Vai mostrar essa demonstração. Tá? Então, a demonstração é, existe mais de um vetor que tem a mesma propriedade? Essa é a pergunta. Que tem que mostrar que não, só tem um. Então, suponha que existe um vetor A que satisfaça essas propriedades. E a componente normal de A é conhecida. Conhecida, né? Bota assim, certo? Conhecida. Vamos agora dizer que existe um segundo vetor com as mesmas propriedades. Vetor B. Tem divergência igual a A, né? Que é F. Mesma função. Rotacional igual. E Bn de sigma também é igual a N de sigma. Certo? Vamos construir o vetor de diferença dos dois e provar que esse vetor de diferença, na realidade, é um vetor nulo em todos os pontos de espaço. Vou chamar esse vetor de A menos B, né? Se eu provar que U é igual a zero, então quer dizer que B tem que ser igual a A. Né? Só tem um vetor. Quais são as propriedades de U? Quem é divergente de U? É divergente de A, linearidade, né? Divergente de A menos divergente de B, dá? Zero. Certo? Quem é rotacional de U? Rotacional de A menos rotacional de B dá zero. Quem é a componente normal de U na superfície? A normal menos B normal, que dá zero. Está quase evidente que esse U é nulo, né? Mas não dá para ter certeza. Derivada zero, tudo, 4 derivadas zero, tá certo? Tem vetores que têm derivada zero, mas não são nulos, né? Tem vetores que têm essas propriedades. Tá?
Muito bem. Observe que essa equação, lembre aquelas coisas que ele falou ainda hoje, né? Um vetor que é irrotacional pode ser obtido do gradiente de uma função escalar. Então, se esse vetor tem essa propriedade, quer dizer que eu posso escrever esse vetor dessa forma. Φ é uma função qualquer, certo? Uma identidade vetorial, que a gente falou hoje, garante isso. Rotacional do gradiente de uma função é zero, qualquer que seja a função. Então, se esse vetor é irrotacional, ele tem essa propriedade, ele tem essa forma. Se eu jogar na outra equação, eu tenho o quê? Integral, desculpa, divergente do gradiente de φ dá zero. Então, são propriedades que a gente extrai olhando para essas equações, certo? A pergunta é como é que eu relaciono, como é que eu consigo relacionar U no volume, ou alguma operação de U no volume, com U na superfície? Eu tenho o teorema de Gauss, certo? O teorema de Gauss me permite relacionar U no volume com U na superfície, né? Divergente de U e assim por diante, certo? Mas vamos fazer aqui o divergente. Oi. O senhor fez ali o gradiente e rotacional de U, deu zero. E o gradiente de A era igual a B e o rotacional. Tem a operação linear, né? Divergente de A menos B é divergente de A menos divergente de B. Até eles eram iguais, porque no outro tem ensinou no outro. Porque é o seguinte, ó, a gente quer provar que B é igual a A. Eu estou dizendo, ó, um vetor tem essas propriedades. Divergente é F, rotacional é F, e a componente normal de A é conhecida. Eu estou falando, bom, vamos supor que existe um segundo com as mesmas propriedades. Esse segundo é diferente do primeiro, certo? A gente quer mostrar que não, que eles são iguais, é o mesmo vetor. Certo? Então, eu estou construindo o vetor de diferença e eu quero mostrar que esse vetor de diferença é nulo. Tá? Então, observe, eu tenho uma coisa, por exemplo, divergente de U, eu posso calcular a teorema de Gauss, envolvendo divergente de U e U na superfície. Mas eu posso calcular também o divergente, a integral de superfície, na superfície fechada, dessa quantidade aqui, divergente especificamente de φ vezes U. Certo? Φ é a função escalar, cujo gradiente dá U. Né? Ora, isso aqui, pelo teorema de Gauss, me dá o quê? Fluxo para fora da superfície. Desculpa, isso aqui está errado. Isso aqui é volume, né? Estou confundindo aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui não é integral fechada. Certo? Isso aqui é integral de volume do divergente. Está falando do teorema de Gauss, né? Integral do volume do divergente. Está faltando MDV aqui. Né? Um bocado de coisa. Integral do volume do divergente dessa função nova que eu construí. Dá quem, né? Dá o fluxo para fora pelo teorema de Gauss desse vetor. Da ds escalar quem? Φ sem produto escalar. U. Ou melhor, né? O φ não é um escalar, então isso aqui dá fluxo de φ ds escalar U. Certo? Ora, mas ds escalar U é quem? ds componente normal de U em sigma, né? Na superfície sigma. Que dá quanto? Quem é a componente normal de U na superfície? Zero. Tá? Então eu construí alguma coisa que é zero. Certo? Podia fazer φ ao quadrado, podia fazer φ elevado a n, podia não botar φ, todas essas integrais divergentes de φ elevado a n vezes U dariam zero, certo? Porque sempre dá o U normal na superfície. Todas elas, certo? Eu construí especificamente essa aqui porque ela me dá a informação que eu preciso. Quer dizer, quem demonstrou isso deve ter tentado várias possibilidades, né? A gente já sabe o resultado. Quem tentou demonstrar esse teorema tentou mexer com essa relação, né? U no volume e U na superfície. Né? Ele construiu funções, por exemplo, divergente de U não vai me dar nenhuma informação, certo? Mas divergente de φ vai dar a informação que a gente precisa. Ele vai mostrar com isso que U dá zero. Então vamos ver como é que é isso. Tá? Daí o que nós temos aqui? Regra da cadeia, que a gente falou hoje, certo?
Quem é divergente de φ? Regra da cadeia. φ divergente de U mais quem? U escalar gradiente de φ. Quem é gradiente de φ? U, certo? Isso aqui dá módulo de U ao quadrado. Né? E quem é divergente... Opa, isso aqui está tudo errado, pessoal. Botei o ponto errado aqui. O ponto não é aí não, certo? φ divergente de U mais U escalar gradiente de φ, né? Quem é divergente de U? Está aqui em cima. Zero. Ou seja, voltando, né? Essa expansão, que é a regra da cadeia, dá um termo que é nulo e outro termo que é o quadrado de U. Então, observe que com essa φ, poderia usar qualquer função φ elevado a n, se eu quisesse, certo? Se eu quisesse botar aqui φ elevado a n, não teria nenhum problema. Eu ia obter aqui gradiente de φ elevado a n, né? Isso não funcionaria não, porque eu teria uma modulação da função. Eu teria isso teria aparecia um U, mas aparecia outros φ elevado a n menos 1 e assim por diante. Então não daria certo provavelmente, tá certo? Mas aqui vai dar certo, né? Então φ elevado a 1 funciona. Isso aqui dá zero, então dá módulo de U ao quadrado. Então resultado, o que ele mostrou? Integral de volume dv módulo de U ao quadrado, né, que é o divergente, né, a gente expandiu agora, deu isso aqui, dá quanto? Zero. Essa é a prova. Né? Ora, a integral de volume disso aqui dá zero. Uma integral pode ser zero se o integrando muda de sinal, por exemplo. Né? Ele pode ser não nulo e sair cancelando. Integral em algumas regiões dá positivo, em outras negativo, cancela. Mesmo integrando seja não nulo, o resultado dá zero. Mas só que essa aqui é positiva, certo? Essa é a função positiva definida. Essa integral só dá zero se em todos os pontos do U for zero. Não tem outra possibilidade. Né? Porque eu não tenho cancelamento aqui. É módulo ao quadrado, não tem jeito. Tá? Então aí está a prova, né? Então o vetor U é zero, de fato. Eu gostaria de propor para vocês fazerem como exercício o que aconteceria se eu usasse a função φ2 vezes 1. Né? Usasse isso aqui. Tá? Quem quiser ter curiosidade, tente ver se isso aqui dá certo. Se dá para provar alguma coisa com isso. Ou se não der, por que não dá, certo? Usando isso aqui, ver se é possível mostrar que o é zero em todos os pontos. Né? Quiserem botar isso em discussão, bote na lista, certo? Alguém faz, vê o que dá e discuta com alguém. Vê se dá certo isso aqui. Tá? Eu tenho a sensação que não dá. Mas quero que vocês testem e digam por que não dá. Tá? É uma forma de vocês entenderem melhor esse teorema. Tá? Ou seja, então, conclusão. O teorema de Helmholtz garante que só existe um vetor que satisfaz as propriedades, né, dado divergente e rotacional e sua ortogonal à superfície que limita o volume. Então, é a unicidade desse vetor, que está garantida pelo teorema. Tá? Alguma pergunta aí? Então, com isso, a gente termina o capítulo 1.
Vamos parar por aqui. Tá? Então, próxima aula, quinta-feira, né? Aula normal, né? Começando do capítulo 2. Né?